Olá, queridos! Juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. A nossa lição hoje tem como título Violência contra Diná. Porém, antes de nós avançarmos, falemos com o Senhor. Sagrado Deus e Pai, ilumina nossa mente, conceda-nos sabedoria e entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amigos, depois de 20 anos longe de Canaã, Jacó volta de Padã Arã. E de acordo com Gênesis 33, verso 18, ele chega a Siquém são e salvo. E é a primeira vez que o termo Shalom ou Shalom aparece na Bíblia. Poderia ser traduzido da seguinte forma: chegou seguro, chegou em paz. Vemos realmente que Jacó foi abençoado em sua jornada. Depois daquele encontro com Deus em Betel, Jacó ele prosperou. Ele saiu, por exemplo, de Canaã como o enganador e volta de lá como Israel. Deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. Ele saiu com as mãos vazias e volta cheio de bens. Ele saiu sozinho e volta com esposas e filhos. Deus cumpriu com todas as suas promessas. Eu quero dizer para você o seguinte: independente dos erros que nós cometemos ao longo de nossa jornada, se nos voltarmos para Deus, Deus ele nos aceita e nos abençoa, como abençoou Jacó. Só precisamos fazer a nossa parte, que é aceitar a graça de Deus em nosso favor. É interessante que o texto mostra que Jacó está disposto a se estabelecer na terra. Ele compra um pedaço de terra ali, né, próximo a Siquém, e é interessante que ele vai passar a ter dificuldades, como o pai teve com Abimeleque, lá em Gênesis. Nós estudamos esse relato em Gênesis capítulo 26, nós encontramos os versos 1 a 33, o relato das dificuldades que Isaac teve com Abimeleque para se estabelecer na terra. Agora, é interessante que a paz aqui não dura muito tempo, não é verdade? Bom, nós vemos ali que Jacó ele ergue um altar e sacrifica ao Senhor, ele adora ao Senhor, porque ele reconhece as bênçãos de Deus. E assim como Abraão edificava altares ao Senhor e adorava, assim como Isaac, Jacó também ele continua adorando a Deus. Mas mesmo sendo um fiel adorador do Senhor, neste mundo aqui, nós passamos por circunstâncias e, embora tenhamos paz interior, nós somos cercados de aflições. E Jacó logo logo iria se deparar com um baita problemão. Lá na narrativa do capítulo 34, mostra que a filha de Jacó, Diná, foi violentada por um dos moradores de Siquém, mas não era qualquer pessoa, era na realidade o príncipe de Siquém. É, exatamente, o pai deste rapaz era um rei ali em Siquém, podemos dizer assim, né? E o filho de Ramor, Siquém, acabou estuprando a filha de Jacó. E esse ato aconteceu quando os irmãos dela estavam pastoreando o rebanho. Jacó estava em casa, sozinho com as esposas, e de repente, quando chega a notícia, Jacó ele fica em silêncio até que os filhos voltassem. Ele não podia se pronunciar, ele temia o que poderia acontecer a ele e às suas esposas, porque os moradores de Siquém até então eram pessoas que ele não conhecia muito bem. Mas vemos aqui que o rapaz acabou se apaixonando por Diná e naquele momento ele quis consertar as coisas e foi falar com Jacó, com Israel, foi falar com os irmãos da moça e ali ele propôs casar-se com ela. Os rapazes, os filhos de Israel ficaram muito indignados com tudo aquilo, ficaram revoltados, mas eles agiram com malícia, foram realmente maliciosos. Vemos aqui, embora tenha cometido erro, a boa intenção
do filho de Siquém de casar-se com Diná, mas aqui está a malícia dos filhos de Israel. Embora de fato o ato cometido tenha sido uma quebra, uma ofensa a Deus, contra os mandamentos de Deus, mas o ato cometido também pelos filhos de Jacó, filhos de Israel, demonstra na realidade uma falta de misericórdia, uma justiça sem misericórdia, demonstra uma falta de graça para com aqueles que se arrependem e tentam redimir. Eles propuseram então que o filho, o pai, os moradores da cidade, para que pudessem então unir-se a eles e tornar-se um só povo, que eles então passassem pelo ato da circuncisão. E assim foi. Todos os homens ali de Siquém, eles passaram pela circuncisão. E os filhos de Israel, Simeão e Levi, aproveitaram da oportunidade ao terceiro dia, quando as dores eram maiores, de acordo com o texto bíblico, pegaram a espada, entraram na cidade, mataram os homens, pilharam tudo, saquearam e levaram tudo. Quando isso chegou ali ao conhecimento de Jacó, Israel ficou desesperado, porque ele temia pelo clã, ele temia os moradores da terra. Ele pensou, bom, vão acabar conosco. E isso aqui é algo bastante interessante, queridos. Vemos que a paz nesta vida aqui, ela não depende só de mim, não depende só de você. A paz depende de um conjunto de coisas e nem sempre tudo se encontra de forma harmonizada. Às vezes as coisas saem do controle, às vezes coisas acontecem, mas percebemos que o mais importante de tudo é estarmos em paz com Deus, pois quando você vai adiante, você verá que Jacó, ele oferece um sacrifício ao Senhor e Deus entra com providência e coloca terror no coração dos moradores da terra para com os filhos de Israel. Eles passam a temer Israel e os seus filhos, e assim a vida segue. Paz só é possível quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. E saiba, nós somos seres humanos e pecadores. Aqueles que eram escolhidos para a aliança com o Senhor eram falhos e pecadores, como vemos aqui. Os erros, as falhas, os pecados, a vingança, a mentira, o engano, tudo estava ali dentro desta família que fora escolhida para ser realmente a família da aliança com Deus. E aqui vemos, queridos, que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe que você não é perfeito, que eu não sou perfeito, e é aí onde reside a graça de Deus, de sermos aceitos, mesmo sendo tão imperfeitos, de Deus estabelecer os seus planos aqui nessa terra, por meio de nós, instrumentos tão falhos e imperfeitos. Que Deus te abençoe, um forte abraço, até a próxima.